Para surpresa de 0 pessoas, Dembélé vence o FIFA The Best e nós tivemos polêmicas na escolha da seleção ideal dessa temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bernardo. Você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto com seu like, com seu compartilhamento, com seu comentário. Estamos aí no máximo possível falando de futebol, sempre que dá. E dando aqui meus palpites imparciais meio questionáveis. Mas vamos lá. Vamos falar de The Best hoje. Dembélé ganha o prêmio da FIFA de melhor jogador. E eu acho que já estava muito claro que ia ser o Dembélé. Não vou ficar dando muito rodeio. Até porque ele é o protagonista de um time que acaba ganhando tudo na Europa. Ganha a Ligue 1, se eu não me engano, ganha a Copa da França. Ganha a Champions League numa vitória inédita, né? E o Dembélé acaba sendo um jogador muito importante nessa competição. Ele é o terceiro jogador com mais participações em gols. Ele tem assistência na final, ele tem gol e assistência na semi. Ele foi muito importante durante todo o mata-mata. Foi artilheiro da Ligue 1. Enfim, 35 gols e 14 assistências em 53 jogos. E dá pra dizer que esse prêmio é o ápice da redenção de um jogador que teve uma expectativa muito alta com a contratação milionária pelo Barcelona e essa frustração depois da sua passagem na Espanha, que não foi uma passagem boa. Ele teve muitas inconstâncias, alguns erros são colocados na conta dele, como por exemplo o gol que ele perde no final do jogo de ida da Champions contra o Liverpool. Querendo ou não, é um gol que, se ele faz, acaba empatando aquele jogo. Mas enfim, eu acho que o problema do Barcelona de 2019 era outro. Mas você percebe que a passagem do Dembélé pelo Barcelona foi bem conturbada. Ele vai pro Paris Saint-Germain, e no Paris Saint-Germain ele encontra seu futebol e ele acaba chegando no topo dos jogadores do futebol mundial, muito vencedor, e acaba conquistando tanto a bola de ouro quanto o FIFA The Best. Eu acho particularmente uma história incrível. E meus parabéns aí aos Ousmane Dembélé, francês aí. Enfim, houveram outros prêmios que uns foram bem escolhidos, como por exemplo o prêmio Puskás. Eu achei muito interessante aquele gol de bicicleta do jogador do Independiente. E teve outros prêmios que eu não tenho conhecimento suficiente para poder opinar. Mas vamos falar daquilo que trouxe mais polêmica na premiação, que são os 11 melhores da FIFA. A escalação é Donnarumma, Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri, Yamal e Dembélé. Eu vou fazer essa análise dividindo por seções de campo. E eu vou começar no gol. Eu acho que, tipo assim, no gol não tem muito o que dizer. O Donnarumma fez uma excelente temporada pelo Paris Saint-Germain. E além do mais, fica aquela questão de que o time que foi campeão da Champions acaba sendo o time que vai ter mais indicações. Então, por exemplo, se você for para analisar o time do Paris Saint-Germain nesses 11 ideais, ele teve o Donnarumma, o Pacho, o Hakimi, o Nuno Mendes, o Vitinha e o Dembélé. Ou seja, de 11 jogadores, 7 foram do Paris Saint-Germain. E acaba que você vai tendo muito dessas posições sendo praticamente unânimes. Então, você tem o Donnarumma, que é bem unânime. Eu acho que, se for para pensar em outros jogadores que vão disputariam, né, essa competição, seria, por exemplo, o Courtois, seria o Sommer, mas dificilmente esses caras entrariam realmente na disputa, como, por exemplo, o Rafinha, ou o Salah, ou o Yamal, enfim. Nas laterais também é unânime. Hakimi e Nuno Mendes foram gigantes na temporada do PSG. Inclusive, eu acredito que Hakimi e Nuno Mendes, talvez não tanto o Nuno Mendes, porque o Nuno Mendes foi mais uma questão de uma temporada muito bem feita. Mas o Hakimi, eu acredito que ele tenha potencial para se tornar
um dos melhores laterais dessa geração, um cara de muita qualidade. Ele já mostrou muito dessa qualidade na Inter de Milão e agora no Paris ele, pô, gigantesco. Na zaga, você tem Van Dijk e Pacho, que também foram excelentes na temporada. Van Dijk campeão inglês dividindo a zaga com o Konaté, e foi até que ele foi bem excelente durante essa temporada. Apesar de que eu acredito que o Marquinhos também poderia estar nessa lista, muito pela capacidade de liderança que o Marquinhos teve e pela solidez defensiva que ele e o Pacho deixaram nesse time do Paris. Agora vamos falar do meio-campo, porque o meio-campo foi, acho que, uma das questões mais polêmicas desse prêmio dos 11 melhores, porque você tem muitos questionamentos, principalmente por causa do Palmer e por causa do Bellingham. O Palmer, ele faz uma boa temporada pelo Chelsea, eu não sei dizer se foi tão melhor quanto a última temporada, mas o Palmer ele já tem vindo de excelentes temporadas pelo Chelsea. E acaba que essa temporada do Chelsea por si só não foi uma temporada que traz a relevância para encaixar os jogadores do Chelsea nos 11 iniciais. Apesar de que, por exemplo, Enzo Fernandes e Caicedo também foram dois excelentes jogadores do Chelsea, eu não acredito que a temporada do Chelsea foi uma temporada que você olha e você fala assim: nossa, essa temporada foi extremamente relevante, o Chelsea lutou entre os principais vagas. Não, o Chelsea pegou o quê? Um quarto lugar de Premier League, ganha uma Conference League, ganha a Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial, né? Ganha... acho que não ganha mais nada, eu acho que nas Copas acaba ficando bem para trás. Enfim, tá vendo? Não é uma temporada muito grandiosa. Apesar de que, com certeza, esses foram os maiores personagens do Chelsea durante essa temporada. Eu não tenho certeza, não posso te garantir que, tipo assim, o Palmer, ele é um cara que realmente é totalmente merecido. Não vou falar que é merecido, porque ele fez uma excelente temporada. Mas eu acho que tem questionamento. Só que eu acho que tem... um jogador que tenha mais questionamentos é o Bellingham. Porque o Bellingham, ele começa fazendo uma boa temporada, só que ele decai muito rápido. E ele decai muito rápido, e quando ele vai decaindo muito rápido, o Real Madrid acaba decaindo junto. Porque o Real Madrid acaba sendo eliminado na Champions pelo Arsenal. Se eu não me engano, ele não ganha a La Liga, e acaba que o time do Ancelotti acaba vindo numa sequência assim, de falhas e de quedas para entrar o Xabi Alonso, que piorou essa situação. Mas acaba que não tem muito porquê tá ali e tudo mais. Você pode, eu acho que fica muito aberto para questionamento. No ataque, Dembélé e Yamal, o que eu vou dizer? São os dois melhores atacantes que a gente tem no futebol mundial. Então, acho que o principal problema dessa escalação não é quem tá lá, mas é quem não tá. Por quê? Porque eles conseguiram deixar talvez os dois principais personagens dessa temporada, que tava todo mundo pintando que a final da Champions seria um Barcelona e Liverpool. E cara, como que você me deixa de fora um Rafinha, que foi talvez o melhor jogador do Barcelona na temporada, melhor até que o Yamal. Ele faz 34 gols, 22 assistências, ele chega numa semifinal de Champions League e só perde por conta de erros pontuais. Porque, querendo ou não, aquele jogo contra a Inter de Milão é uma várzea, é uma maluquice. Você tem um Salah, que foi artilheiro da Premier League, campeão da Premier League, fez 34 gols, 23 assistências, e tipo assim, cara, eu acredito que Cristiano Ronaldo e Messi deixaram a gente muito mal acostumado. Você ter dois jogadores que têm mais de 50
participações em gol na temporada é uma coisa completamente absurda. Você não lembra vários jogadores, além de Messi e Cristiano Ronaldo, que tiveram esse número de participações numa temporada. Isso é absurdo. E você me deixa tanto esses dois de fora dos 11 melhores, quanto eles de fora do top 3. Eu entendo que o Mbappé, ele fez também uma excelente temporada de top 10. Mas, cara, você não tem um Rafinha no top 3? Você não tem um Salah no top 3? Eu acho um erro muito grave. E é muito complicado. E eu fiz a minha escalação. Eu acredito que a minha formação não seria um 4-4-2. Eu acho que seria um 4-2-4. Muito porque o futebol atual, ele tem beneficiado muitos pontas. Querendo ou não, a gente tem muito ponta muito bom. A gente tem muita gente de velocidade. E os meio-campistas, alguns meio-campistas têm ali suas qualidades. Eu acho que tem muitos meio-campistas de qualidade. Mas se eu for olhar os melhores, eu acho que ia ser mais benéfico você ter mais pontas do que mais meias. Você acaba tendo mais pontas do que meio-campistas, né? Porque se você pegar, por exemplo, na ponta do lápis, os questionáveis Bellingham e Palmer, e você coloca um Salah e um Rafinha, com certeza Salah e Rafinha, apesar de não terem ganhado um título de tanta expressão, ficam muito na frente de Palmer e Bellingham. Então, na minha opinião, os anos melhores da temporada são o seguinte: Donnarumma, Hakimi. E aí, pra mim o Marquinhos foi melhor do que o Pátio, mas se você quiser, você pode colocar o Pátio. Van Dijk, Nuno Mendes, Vitinha. E aí é o seguinte, eu coloquei o Pedri, porque o Pedri ele volta de lesão, e ele volta de lesão muito bem. Só que você pode... Eu acredito que tenha 3 personagens que foram tão bons quanto o Pedri, mas que tiveram em times que estavam em menor destaque. Como eu falei, o Caicedo, o Palmer e o McTominay. Bernardo, você está completamente maluco. Cara, o que o McTominay fez no Napoli. E o McTominay, pegando de comparação, no Manchester United, ele estava escanteado. Ele era reserva no United. E você joga o McTominay no Napoli. E, cara, o McTominay é talvez o melhor jogador do Napoli. E tá aí arrebentando todo mundo. E tá sendo decisivo pela seleção da Escócia. Colocou a Escócia na Copa do Mundo. Claro que o critério de avaliação, o intervalo, né, é até o meio de 2025. Só que, cara, você tem o McTominay fazendo uma temporada zaça. E eu acho que, tipo, você teria questionamentos, mas não tem, talvez, tantos questionamentos quanto, por exemplo, o Bellingham. Talvez teria, porque o McTominay ele é menos conhecido do que o Bellingham. Mas, sabe, eu acho que poderia encaixar. Eu faria uma linha de 4 pontas. Sim, eu faria uma linha de 4 pontas. Você coloca Rafinha, Salah, Yamal e Dembélé. Eu acho que... esses times não foram feitos para ser funcional. Antes que vocês reclamem comigo, esses times não foram feitos para funcionarem. Esses times são para você coroar os melhores jogadores que estão jogando ali. Então, eu acredito que esse possa ser os 11 melhores dessa temporada. Mas eu quero ver a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Rafinha foi muito injustiçado? Você acha que o Rafinha mereceu? Você acha que os 11 iniciais foram bem escolhidos? Foram mal escolhidos? Traz aí a sua opinião. Vamos trocar uma ideia. É isso. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Compartilhe para seus amigos e que eu possa levar aí um pouco da minha opinião imparcial e totalmente questionável para vocês. É isso. Uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde e que Deus abençoe vocês.